Olá, bem-vindos. Eu sou Henrique Campos e a partir de agora você acompanha comigo o Brasil em Foco. Vamos à notícia. Atenção, alerta em Brasília. Um ex-presidente preso apresentou mal-estar. Acompanhe agora. E se a punição ultrapassar o limite da vida? O Brasil amanheceu em choque. Uma nova revelação envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro voltou a incendiar o cenário político, jurídico e emocional do país. Desta vez, não se trata de discursos, eleições ou embates ideológicos. Trata-se de saúde, de integridade física e, para muitos, de limites que estariam sendo ultrapassados. Segundo informações divulgadas pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, Bolsonaro vem apresentando tonturas frequentes, perda de equilíbrio e dificuldade ao se levantar, sintomas que teriam surgido após o uso contínuo de medicamentos enquanto está sob custódia do Estado. E essa revelação acendeu um alerta imediato. Michele afirma que tomou conhecimento da situação por meio da equipe jurídica que acompanha o ex-presidente. O relato é preocupante. Bolsonaro estaria debilitado, vulnerável e em um ambiente onde qualquer queda pode se transformar em algo grave ou até irreversível. O que mais chamou a atenção, no entanto, não foram apenas os sintomas, mas as condições em que ele se encontra. De acordo com a ex-primeira-dama, Bolsonaro permanece trancado em um quarto, sem acompanhamento constante visível, mesmo apresentando sinais claros de instabilidade física. Para aliados, isso é visto como um risco real. Para críticos, um exagero. Para o país, mais um capítulo explosivo de uma história que parece longe do fim. Essa situação se torna ainda mais delicada quando lembramos que dias antes, Bolsonaro já havia sofrido uma queda dentro da unidade onde está detido, batendo a cabeça e precisando de avaliação médica. Na ocasião, médicos apontaram um traumatismo craniano leve, algo que por si só já exigiria acompanhamento rigoroso. Agora, somado ao uso de medicamentos fortes, o quadro levanta uma pergunta inevitável. Bolsonaro está recebendo o cuidado adequado? Michele foi direta ao afirmar que as autoridades responsáveis estariam cientes dos riscos, mas que ainda assim as condições não teriam sido ajustadas para garantir segurança plena. Em suas palavras, o risco não seria apenas de mal-estar, mas de algo muito mais grave. Enquanto isso, a defesa do ex-presidente protocolou pedidos formais solicitando melhorias no local de custódia, alegando barulho excessivo, falta de conforto mínimo e ausência de condições adequadas para alguém que apresenta histórico recente de queda e sintomas neurológicos. Do outro lado, setores do judiciário e da opinião pública reagem com firmeza. Argumentam que Bolsonaro não recebe tratamento diferente de outros detentos e que todas as medidas seguem critérios legais e médicos. É nesse ponto que o debate se inflama. Para apoiadores, o que está acontecendo é desumano, uma tentativa de desgaste físico e psicológico. Muitos falam em perseguição, em punição, que ultrapassa o campo jurídico e entra no campo pessoal. Para opositores, trata-se de uma narrativa de vitimização, construída para gerar comoção, pressão política e mobilização popular. No centro dessa tensão está o Supremo Tribunal Federal, especialmente decisões tomadas no âmbito de investigações e condenações que colocaram Bolsonaro nessa situação. O nome do ministro Alexandre de Moraes volta a ser citado nas redes, em debates acalorados, acusações e defesas apaixonadas. As redes sociais, como sempre, viraram um campo de batalha. De um lado, hashtags pedindo cuidados médicos imediatos, liberdade ou prisão domiciliar. Do outro, mensagens afirmando que a lei deve ser cumprida sem exceções. E no meio disso tudo, está um homem de 70 anos, com histórico de cirurgias, internações, problemas intestinais e agora sintomas neurológicos recentes. Independentemente de posição política, uma pergunta começa a ecoar com força. Existe um limite que não pode ser ultrapassado, mesmo quando se trata de um ex-presidente condenado? A Constituição garante direitos básicos a qualquer cidadão, inclusive a saúde e a integridade física. Mas como isso se aplica, na prática, a figuras públicas tão polarizadoras? O caso Bolsonaro deixa claro que o Brasil não discute apenas leis, discute valores, discute humanidade, discute até onde vai a justiça e onde começa o excesso. Enquanto novas informações não são divulgadas oficialmente, o silêncio das autoridades também chama a atenção.
Não há, até o momento, um detalhamento público minucioso sobre os medicamentos utilizados, o acompanhamento médico contínuo ou eventuais ajustes feitos após os relatos de tontura. E isso alimenta ainda mais a desconfiança, o debate e a divisão. Uma coisa é certa: esse episódio não é apenas médico, é político, é jurídico, é social e pode marcar profundamente a forma como o Brasil enxerga justiça, punição e humanidade daqui para frente. Mas o caso não para por aí. Nos bastidores de Brasília, a situação de saúde de Jair Bolsonaro já começa a gerar movimentações silenciosas, conversas reservadas e alertas que não chegam ao público oficialmente, mas circulam entre advogados, médicos e integrantes do meio político. Fontes próximas à defesa afirmam que o quadro de tontura e desequilíbrio não pode ser tratado como algo isolado, especialmente após uma queda recente e o uso contínuo de medicamentos de efeito neurológico. Em pessoas mais jovens, esses efeitos já exigiriam atenção. Em alguém com histórico clínico complexo, o risco se multiplica. Especialistas ouvidos de forma indireta por aliados alertam que quedas recorrentes são um dos principais fatores de agravamento de saúde em ambientes de confinamento, podendo gerar desde novos traumatismos até complicações silenciosas que só aparecem quando já é tarde demais. E é exatamente isso que alimenta o medo de apoiadores. Para eles, o debate deixou de ser apenas político, tornou-se humano. Nas redes sociais, multiplicam-se vídeos, textos e comentários questionando se o Brasil estaria preparado para lidar com as consequências de um agravamento de saúde de um ex-presidente sob custódia. Muitos se perguntam: quem será responsabilizado se algo mais grave acontecer? Do outro lado, juristas e críticos reforçam que o sistema prisional brasileiro não pode abrir exceções com base em pressão popular. Argumentam que qualquer mudança deve seguir critérios técnicos, laudos médicos oficiais e decisões judiciais, não campanhas emocionais. Esse choque de narrativas cria um cenário perigoso, porque enquanto um lado fala em direitos humanos, o outro fala em igualdade perante a lei. Enquanto um fala em risco à vida, o outro fala em tentativa de comoção política. E no meio disso tudo, cresce um silêncio incômodo. Por que não há informações detalhadas, claras e públicas sobre o acompanhamento médico diário? A ausência de transparência, mesmo que legalmente justificada, abre espaço para especulações, teorias e radicalização do debate. Cada hora sem esclarecimento vira combustível para novas interpretações e o Brasil sabe bem como isso termina. Há também um impacto internacional que poucos comentam. Casos envolvendo saúde de líderes políticos presos sempre atraem atenção externa, especialmente quando envolvem acusações de abuso, negligência ou risco à integridade física. E o Brasil, que já vive sob os holofotes internacionais, pode enfrentar questionamentos caso o episódio escale. Nos corredores do poder, o clima é de cautela. Ninguém quer ser lembrado como responsável por um erro irreversível. Mas também ninguém quer ceder à pressão e criar um precedente jurídico que possa ser usado no futuro. É um jogo delicado, frio e extremamente sensível. Enquanto isso, Bolsonaro segue em silêncio público, sem vídeos, sem declarações diretas, sem aparições. E esse silêncio pesa, porque em um país dividido, o silêncio nunca é neutro. Ele é interpretado, disputado e usado como arma por ambos os lados. A pergunta que fica não é apenas sobre Bolsonaro, é sobre o Brasil. Sobre até onde vai a justiça, sobre onde começa o excesso e sobre quem paga o preço quando essas duas linhas se confundem. Agora, você que ficou até o final, me diga nos comentários, isso é justiça sendo cumprida ou um limite perigoso sendo ultrapassado? Essas foram as informações, fique atento, voltamos a qualquer momento. Quer ficar por dentro da política brasileira antes de todo mundo? Inscreva-se no canal Brasil em Foco e receba diariamente as principais notícias do país com informação rápida e objetiva